Paz do Senhor Jesus, me empresta os seus ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse momento de reflexão da palavra do nosso Deus. Hoje quero deixar aqui uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, que se encontra no livro de Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23, diz assim a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós aprendemos com a palavra de Deus que o Senhor Jesus fala conosco e nos ensina, aleluias, a nós vigiarmos e cuidarmos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. A palavra de Deus diz que é para nós mantermos conservados e irrepreensíveis, aleluias, o corpo, a alma e o espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por vezes eu escuto pessoas dizendo, dando conselho a alguém, falando que Deus só quer o coração daquela pessoa, e não é isso, não é verdade. Deus nos quer por inteiro, Deus nos quer de corpo, alma e coração. Deus não é Deus de metade, foi Ele quem nos formou, foi Ele quem nos criou, aleluias. Nós somos propriedades do Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra que nos ensina. Deus nos quer por inteiro na sua presença. Deus não quer somente o nosso coração. Deus quer, aleluias, a nossa obediência, a nossa verdade, a nossa renúncia, a nossa santidade. Deus quer que nós sejamos, aleluia, santos na tua presença. Deus quer que eu e você venhamos manter conservados, aleluias, não só o corpo, mas também a alma e o nosso espírito. Glórias a Deus. Nosso corpo não é nosso corpo foi emprestado pelo Senhor, o nosso corpo foi o Senhor quem nos emprestou, aleluias, não pertence a nós, e um dia nós teremos que devolver ao Senhor, um dia nós teremos que prestar conta diante de Deus, de tudo que nós fizemos com a nossa alma, com o nosso espírito e com o nosso corpo este que o Senhor nos emprestou para que o Espírito Santo de Deus viesse fazer morada na minha e na tua vida. Então não acredite nessas pessoas que dizem que Deus quer só o nosso coração. Isso não é verdade. Nós devemos nos manter limpos diante de Deus. O corpo, a alma e o espírito precisam andar em concordância. Se eu quero dizer, aleluias, que a minha alma é boa, que o meu espírito é santo, não tem como eu dizer isso e falar que o meu corpo não está em concordância com aquilo que eu falo. Nós precisamos, aleluias, andar em concordância, corpo, alma e espírito diante de Deus. O Senhor nos quer por inteiro na sua presença. Nós
devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos zelar do nosso corpo, nós devemos, aleluias, cuidar do templo e da morada do Espírito Santo de Deus, cuidar com amor, cuidar e manter limpo e irrepreensível o nosso corpo, aleluias, na presença do Senhor. Então não caia nesta balela de que com o seu corpo você pode fazer o que você bem quiser, porque o corpo é seu, você usa da forma que você quiser, porque isto não é verdade. O corpo pertence ao Senhor, foi emprestado pelo Senhor, e nós sabemos muito bem disso, que um dia prestaremos conta diante de Deus. Um dia nós teremos, aleluias, que devolver o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ao nosso Criador. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que precisamos andar limpos diante do Senhor, que as nossas vestes precisam ser limpas como a alva diante do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha e da tua vida. Louvado seja Deus. Nós precisamos, aleluias, glórias a Deus, obedecer a palavra do Senhor, obedecer o que está escrito aqui. Nós devemos buscar os conselhos na Bíblia, na palavra de Deus, porque é o que ela diz e ponto. Não tem achismo, não tem eu acho, que Deus quer só o nosso coração, eu acho isso, eu acho aquilo. Não existe eu acho na Bíblia, aleluias. Aqui está escrito sim, sim, não, não, ou é ou não é, não existe meio termo. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus já nos diz, aleluias, mantenham-se quente ou frio, porque o morno eu vomitarei. Deus não tem negócio com gente morna, aleluias, com gente que tá, aleluias, em cima do muro, que fica com o pé no evangelho e um pé no mundo, e não se firma e não sabe o que fazer, e não se decide, não obedece, não renuncia, e Deus não tem negócio com esse tipo de gente. Aleluias, louvado seja Deus. Enquanto eu falava aqui, Deus trazia na minha mente, na minha memória, sobre alguém que pede um carro emprestado para alguém, um carro zero, um carro novinho, e ele pega este carro e sai por aí e acaba estragando o carro, acaba riscando o carro. Na hora de devolver, o dono do carro, ele não vai aceitar o carro riscado, ele não vai aceitar de volta um carro que foi entregue novinho, intacto, aleluias, limpo, e ele não vai aceitar o carro de volta todo riscado, ele não vai querer, e quem riscou o carro vai ter que arcar com as consequências, aleluias, vai ter que arcar com as consequências. Então nosso corpo é como se fosse um carro emprestado. Você recebeu de Deus um corpo novo, um corpo limpo, um corpo intacto, mas na hora de devolver ao Senhor, se o seu corpo estiver riscado, se o seu corpo estiver sujo, aleluia, diante do olhar de Deus, você vai ter que arcar com as consequências diante do teu Criador, daquele que te criou, daquele que te formou no ventre da sua mãe, daquele que te santificou, daquele, aleluias, que te chamou de filho e confiou a você
aleluias, emprestar a você os dons e os talentos, emprestar a você o corpo, o espírito e a sua alma. Então pense muito bem antes de sair por aí dizendo que o corpo é seu e que você vai fazer o que bem entender. Você pode fazer, você tem o livre arbítrio para escolher fazer ou não, mas saiba, aleluias, que você vai ter que prestar conta diante do teu dono, você vai ter que prestar conta diante do Senhor da sua vida, daquele que manda em você, daquele que é o seu dono, daquele que soprou vida sobre as suas narinas, aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Então vamos aprender com a palavra de Deus, porque essa sim nos ensina, essa sim, aleluias, nos instrui corretamente, essa sim, aleluias, não quer nos ver caído no pecado, não quer nos ver afastado do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando nós buscamos conselhos na palavra de Deus, nós somos direcionados corretamente. O Senhor anda conosco, Ele cuida de nós, Ele dirige a nossa vida, os nossos passos, Ele nos guia, Ele toma primazia em todas as áreas da nossa vida, mas nós precisamos, aleluia, sermos santos diante do olhar de Deus. Nós precisamos, aleluia, obedecer os mandamentos do Senhor, louvado seja Deus, e andar em concordância com a palavra e com aquilo que ela diz. Glórias a Deus, nós somos filhos, somos herdeiros do Senhor, aleluia, temos direito na salvação, temos o direito porque o Senhor Jesus já deu a vida dele na cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado. Glórias a Deus, para nos dar o direito da vida eterna, mas nós precisamos fazer a nossa parte, aleluia. Se a Bíblia diz que nós devemos manter irrepreensível não só a alma e nem só o espírito, mas também o nosso corpo, é assim que deve ser feito, é assim que nós devemos fazer. Não tem meio termo, não tem jeitinho brasileiro, não tem barganha. Eu fiz porque eu não sabia, eu fiz porque ninguém me falou que era errado. Mentira, a Bíblia está aqui, a Bíblia, aleluias, está aqui para nos ensinar, para nos exortar, para nos fazer crescer na graça e no conhecimento, e só não cresce, só não busca quem não quer, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos aprender todos os dias, não adianta, com Deus não tem barganha, aleluias, glória a Deus, com Ele não tem meio termo, com Ele não tem jeitinho brasileiro não, aleluias, louvado seja o nome do nosso Criador para todo sempre. Com Ele ou nós somos ou nós não somos, não existe ficar em cima do muro, não existe ficar com um pé no Evangelho e outro no mundo. Nós temos que decidir, nós temos que tomar uma decisão, aleluia, se nós queremos servir ao Senhor, obedecer a sua palavra, renunciar por amor a Ele, viver em santidade diante do Senhor, ou se nós queremos servir ao mundo, porque não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água, uma mesma fonte nunca vai jorrar água doce e água amarga, ou ela é doce ou ela é amarga, não existe meio termo, aleluias, e assim é a palavra de Deus. Deus nos ensina, Deus fala conosco, Deus nos mostra da forma que tem que ser feito. Aí cabe a mim, cabe a você querer obedecer ou não, mas a responsabilidade é nossa, porque nós teremos que prestar conta de tudo que nós fazemos diante do Senhor. Vai chegar esse dia que todos nós vamos passar diante do Senhor, prestando conta de tudo que nós fizemos, aleluias, e nós teremos
teremos que dar satisfação ao dono das nossas vidas. Amém? Pense nesta palavra, medite nesta palavra, porque o Senhor, Ele sempre nos ensina. O Senhor é caminho reto, o Senhor não é beco sem saída, o Senhor, aleluias, Ele nos conduz na sua verdade. Obedece quem quer, aleluias, obedece quem quer, porque nós temos o livre-arbítrio, mas nós não podemos nos enganar e nem deixar as pessoas nos enganar dizendo: Deus só quer o nosso coração. Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a tua vida. Tenha, aleluias, uma noite abençoada, uma noite de descanso, um sono reparador, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até mais.